Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E vencemos o Flamengo, hein? Santos vence o Flamengo 1-0 na Vila Belmiro. Que partida do Peixe. Olha, nesse jogo a gente só tem que fazer elogios ao time. Que partida o Santos fez nesse jogo contra o Flamengo, hein? Enquanto todos da imprensa, enquanto todo mundo falava que o Flamengo era o grande favorito para esse jogo, todo mundo já dava praticamente como uma vitória vencida da equipe carioca, mas o Santos fez um jogo perfeito praticamente, né? O Santos taticamente fez justamente aquilo que a gente comentou ontem, né, no vídeo de pré-jogo. O Santos que apresentou uma variação tática muito boa, o Santos que apresentou ideias de jogo, principalmente ideias de contra-ataque, tudo aquilo que fez a diferença para o Santos vencer essa partida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a gente já descola um pouco mais da zona de rebaixamento, né? O Santos que estava ali em 16º, era o último time fora da zona de rebaixamento, agora o Santos consegue dar uma escapada e joga outros times ali mais para baixo. O Vasco já está abaixo do Santos, o Vitória, outras equipes ali estão abaixo do Peixe. Não é verdade? Olha que partida do Santos. Olha, eu queria até fazer aqui alguns destaques, antes de falar um pouco de como foi esse jogo, né? Fazer alguns destaques aqui para alguns jogadores que jogaram demais, na minha opinião. Um dos que, assim, para mim foi o melhor em campo, inclusive, é o Souza. Que menino bom de bola esse lateral esquerdo do Peixe, hein? Joga muita bola mesmo. Ninguém ali do Flamengo criou alguma coisa pelo lado dele. O Flamengo teve muitas dificuldades para conseguir ultrapassar o Souza. Tudo bem que o Souza tinha um apoio, né, do Guilherme na marcação, mas muito por conta do Souza mesmo. Você via que ele sempre estava ali para fazer desarme. Ele era um cara que ele tem um físico muito bom, né? Que moleque com físico bom, moleque que tem uma cabeça boa, moleque muito inteligente taticamente, inteligente tecnicamente também. Jogou demais esse moleque, para mim foi o melhor em campo do Santos, disparado. O Souza jogou muita bola, tá de parabéns esse menino, e eu tenho a certeza que se ele continuar nessa toada vai ser muito difícil que o Igor Vinícius, ou até mesmo se o Mike fechar com o Santos, não sei, vai ser muito difícil alguém tomar a vaga desse menino. Porque o Escobar também jogou muito bem pela direita, e essa dupla de laterais do Santos tem sido excelente. Para mim, é uma das melhores duplas aí de laterais do Campeonato Brasileiro. É claro, o Santos está lá embaixo, brigando ainda para sair daquela zona incômoda, né? Mas ainda assim são dois laterais muito bons. Que interessante o Santos tendo aí o Souza, que é o menino da Vila, né? Que era um jogador que muitos desacreditavam, e ele vem desbancando o Escobar na lateral esquerda. Jogou muita bola. Outro que jogou demais, e eu fico muito feliz por ver ele recuperando o futebol dele, Luan Pérez. Para mim também um dos melhores em campo. Zagueiro seguro, zagueiro que tem muita qualidade no passe, né? Você percebe que o Luan Pérez, ele tem uma visão de jogo, né? Ele não joga com a cabeça baixa, não é aquele zagueiro que não tem noção de posicionamento, não tem noção de o goleiro estar posicionado. Por exemplo, o Basso, que também fez uma boa partida, mas ele é abaixo do Luan Pérez, né? E a gente percebe isso tecnicamente, a diferença de um e de outro. O Basso, quando ele foi recuar uma bola para o Brazão não estava naquela posição, ele recuou a bola sem olhar e quase fez uma bobeira, né? Já o Luan Pérez, não, ele é um cara que tem muita noção de posicionamento, ele sabe aonde os zagueiros, os parceiros, né? Os colegas de equipe estão. Então é um cara que tem muita visão de jogo. Gostei muito também da partida do Luan Pérez, seguro. Pena que ele tomou um cartão amarelo ali no final do jogo já, né? Quase com 30 aí do segundo tempo. Mas excelente partida também do Luan Pérez. Outro cara também que fez uma boa partida foi o Escobar, como eu comentei. Grande partida também do Escobar. Outro que se dedicou muito na marcação. Tentou ali dar algumas estocadas no ataque, principalmente no primeiro tempo, né? Que é quando ele estava com mais físico e o Santos criou algumas oportunidades de gol. O Escobar fez também uma grande partida. E sem falar aí do Neymar. Neymar que foi para mim o melhor em campo. Foi para mim o melhor do jogo, ou um dos melhores, né? Porque o Souza para mim foi o melhor. Mas foi o cara mais decisivo, né? O Neymar foi o cara que decidiu a partida com a habilidade que a gente sabe que ele tem, com a experiência que ele tem agora, né?
É um cara que rodou o mundo todo aí jogando a bola. E é um cara que tem a estrela, tem algo diferente. Não tem como a gente falar que o Neymar não tem isso, né? Que golaço que ele fez, que partida do Neymar. E o interessante, o Neymar ele conseguiu fazer este gol enquanto ele estava atuando como falso 9, né? Ou como centroavante. Então é interessante a gente ver aí, porque o Santos deve jogar agora contra o Mirassol com o Roleza no meio de campo e o Neymar nessa posição. E a gente viu como o Neymar pode ser decisivo para o Peixe quando ele está mais próximo do gol. Que golaço dele! Olha, Neymar jogou demais também, parabéns para o Ney. Vamos então falar aqui um pouco de como foi essa partida, né? Eu sei que como o Santos venceu, você vai querer saber aqui a minha opinião também sobre isso. Eu quero também saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. Quero saber também o que você achou desse jogo. Primeiro tempo, o Santos jogou muito bem. Por mais que o Flamengo tinha mais a bola, e é natural, né? Uma equipe que joga junto há muito tempo, uma equipe que já está mais bem treinada, né? Há muito tempo aí treinando com o mesmo treinador. Então, é uma equipe que tem um grande elenco, né? Não tem o que falar. Então, o Flamengo era natural que ele tivesse mais a bola. Mas o Santos jogou de forma muito inteligente. Porque o Santos jogava no erro do Flamengo, e quando o Santos tinha oportunidade, o Neymar dava uns passes, por exemplo, no primeiro tempo, teve um passe lindo que o Neymar deu para o Escobar, né? A gente até comentou aqui desse lance falando sobre o Escobar. Ele deu um passe lindo para o Escobar, e o Escobar fez o cruzamento para trás, mas aí o Zé Rafael não conseguiu concluir ali a jogada com força, né? Ele finalizou em cima do jogador do Flamengo. Então, a gente percebe que o Neymar era aquele cara que criava jogadas com muita sabedoria, e o Santos sempre procurava o Neymar para esse tipo de jogada, né? Mas, quando o Santos não tinha a opção do Neymar, quando o meio-campo estava bem congestionado, ali o Flamengo tinha muito jogador no meio de campo, nas laterais o Santos encontrava saídas inteligentes. O Barreal fez uma boa partida também. Ele foi um cara que foi muito útil no ataque, inclusive o primeiro lance do jogo foi o lance do Barreal, que ele quase fez um gol de cabeça, né? Numa jogada e cruzamento do Guilherme, a bola cruzou toda a área e ele quase fez o gol de cabeça. O Guilherme teve uma partida mais apagada, né? Ele foi muito útil na parte defensiva, mas na parte ofensiva ele errou lances bobos. Parecia que quando ele começou a errar, né, ele foi perdendo a confiança, e aí com isso ele não conseguiu de fato fazer uma boa partida, né? Mas ainda assim, a gente percebia ali que o Guilherme e o Souza, os dois estavam muito bem no jogo, e o Escobar e o Barreal também muito bem. Enquanto o meio de campo estava congestionado, nas laterais, nas pontas, o Santos encontrava a saída aí para poder criar jogadas. E o Flamengo pressionou em alguns momentos, né? O Brazão, como sempre, muito seguro no gol. Que legal a gente ver que o sistema defensivo do Santos está se acertando, né? No começo do ano estava sendo aí uma peneira, tudo passava ali na defesa do Santos, só que agora está se acertando, né? O Santos conseguiu aí mais uma partida sem ser vazado, e o Brazão, quando foi exigido, foi muito bem também no jogo. E aí, no primeiro tempo, então o Santos teve ali um bom primeiro tempo, apesar de não ter a bola, teve ali algumas boas chances, uma chance inclusive que o David chutou no cantinho, né, e o goleiro do Flamengo conseguiu desviar. Eu acredito que essa bola ia entrar, então foram algumas boas jogadas que o Santos criou. E no segundo tempo, o Santos voltou um pouco abaixo do primeiro, né, do que foi no primeiro tempo. O Santos voltou um pouco mais, eu acredito até que um pouco desatento. E por conta disso, o Flamengo até criou algumas chances no começo do segundo tempo, só que aí o Santos conseguiu voltar para o jogo, conseguiu equilibrar a partida, principalmente quando o Kleber Xavier fez as substituições, né? Eu acho que o Pituca entrou bem no jogo. O Zé Rafael, ele estava um pouco cansado, a gente viu que, dentre as outras partidas, ele estava um pouco mais apagado nessa, e o Pituca entrou bem no jogo. Ele entrou e deu uma boa dinâmica para o time, apesar de alguns erros técnicos dele que são bobos, como foi aquele último lance ali em que ele tentou fazer o gol do meio de campo, né? Mas, fora isso, o Pituca, ele entrou bem na partida, entrou bem ligado. O Robinho Júnior também entrou muito ligado no jogo, ajudou bastante também na marcação. Eu até fiquei com certo receio, né? Como é que vai ser agora a marcação sem o Barreal, mas o Robinho ajudou bastante ali o Escobar. O Flamengo não conseguiu criar nenhuma jogada depois que o Robinho entrou em campo. E aí o Santos começou a ter oportunidades, mas para mim a principal mudança do Santos foi quando saiu o David e entrou o Bom Tempo. O David, ele até teve boas oportunidades durante o jogo, mas o David não fez uma boa partida, né? Ele
estava mais lento, parece que ele era um cara que estava mais distante do que o restante do time apresentava, né? Era um cara que, quando a bola vinha no pé dele, ele tinha dificuldade do que fazer com a bola, então o David não foi bem no jogo. E aí essa mudança mudou completamente o Santos no jogo, porque colocou o Neymar mais próximo do gol, né? Então saiu o David, entrou o bom tempo, e aí o Santos começou a ter o Neymar mais perto do gol e conseguiu fazer o gol aí numa bela jogada, uma jogada ali que o Guilherme fez o cruzamento e a bola caiu no pé do Neymar, né? E aí o Neymar deu aquele drible ali no zagueiro desconcertante e conseguiu concluir o gol. Antes disso, o Santos já tinha tentado ali com um chute, inclusive do Neymar, né? Que o goleiro do Flamengo fez a defesa, uma jogada bem parecida com o lance do gol. Então, olha, fiquei muito feliz com essa vitória que tira o Santos ali de perto da zona do rebaixamento. Aí no final do jogo ainda, o Kleber Xavier colocou o Arão no lugar do Guilherme, né? Até fiquei me perguntando se o Guilherme não ia sair do jogo. Saiu, mas foi bem no final ali, mais para tentar segurar o resultado. E aí entrou o Arão, que legal, né? Que todo mundo estava falando, né? Inclusive eu comentei ontem aqui que era difícil ele ir para esse jogo, mas ele foi e ainda assim conseguiu estrear. Ele que fez também uma partida com pouco tempo de jogo, mas aparentemente segura, né? Porque quando a bola veio no pé dele, ele estava bem ligado ali para conseguir afastar. Então, um segundo tempo do Santos muito interessante, começou mal, mas depois conseguiu se recuperar, equilibrou o jogo e criou ali boas jogadas. Olha, o Santos está de parabéns nessa partida, não é verdade? Vamos falar aqui fazendo uma análise, né, de cada um dos jogadores do Santos. Gabriel Brazão, para mim, foi excelente. Vamos até trazer umas notas aqui para esses jogadores, né? O Brazão, eu daria uma nota 7 para ele, muito seguro, com todas as bolas que vieram ali na direção do gol, ele sempre estava muito atento. Grande partida do Gabriel Brazão, é um goleiro que tem... ele é muito corajoso, né? Ele é aquele cara que quando a bola pinga dentro da área, ele soca a bola, se tiver que socar o zagueiro dele, ele soca também. Então é um cara muito corajoso e um muito bom goleiro. Os laterais do Santos, o Escobar e o Souza, grande partida dos dois, uma nota 8 para o Souza, para mim o melhor em campo do Peixe, e o Escobar, uma nota 7 também, foi muito bem nessa partida. Para os dois zagueiros, eu daria aí uma nota 7,5 para o Luan Pérez, para mim um dos melhores em campo, junto com o Souza e o Neymar. Então o Luan Pérez jogou demais, 7,5 para ele. E para o Baço, eu dou uma nota 6,5, porque ele, por mais que ele tenha atuado bem mais seguro do que antes, né, ele ainda tem uns lances ali que a gente sente uma certa insegurança com o João Basso. Aí ali no meio de campo do Peixe, o Rincon, eu acho que ele deixou alguns espaços, que até comentei isso no vídeo de ontem, né, que meu receio era justamente os volantes darem espaço ali pro time, pro lado ofensivo do Flamengo, né, pro campo ofensivo do Flamengo, e o Rincon deixou alguns espaços, sim, teve uma certa dificuldade na saída de jogo com a bola, mas ainda assim ele fez uma partida segura, nota 6,5 para o Rincon. Para o Zé Rafael, uma partida um pouco mais apagada do Zé Rafael, mas ainda assim, quando ele pega na bola, a gente percebe que é um cara que tem algo diferente, né? Ele tem alguma coisa diferente para dar aí no meio de campo. Então, nota 6,5 também para o Zé Rafael. Neymar, nota 8 para mim, aí um dos melhores em campo, decidiu o jogo, grande partida do Ney, espero que ele continue assim. Até coloquei ontem no título do vídeo, o novo Santos vem aí, e eu espero que seja assim de fato, o novo rumo para o Santos no campeonato, com o Neymar jogando muita bola, como ele jogou hoje. Ali no ataque, Barreal, uma nota 6,5, ele atuou bem no primeiro tempo, mas cansou no segundo, então nota 6,5 para ele. Para o David, nota 6, para não dizer 5,5, quando teve oportunidades, foi mal no jogo. O Guilherme, nota 6 também, ajudou bem defensivamente, ofensivamente foi mal no jogo. E aí para os que entraram, Robinho, nota 6,5. Que legal, né? Robinho Júnior estreando aí como profissional no Santos, de fato, né? Agora numa partida oficial, uma nota 6,5 para o menino. É um menino que tem muita qualidade. Inclusive foi muito legal no último lance ali, né? Que o goleiro do Flamengo estava fora do gol, ele driblou o goleiro e aí o Pituca veio e tentou chutar. Se ele deixasse a bola no pé do menino, tenho certeza que o menino tinha feito algo diferente. O Pituca entrou bem no jogo, apesar de alguns erros técnicos, nota 6,5 também para ele. Foi bem na partida, ao bom tempo, apesar de não ter sido muito decisivo em campo, não ter feito boas jogadas,
mas a entrada dele mudou o Santos taticamente. Então, para mim, nota 6,5 por conta disso, tá? E o Arão pouco jogou, vou deixar aqui sem nota para o novo volante do Peixe. E aí, o que você achou? Deixa aí a sua opinião e as suas notas também nos comentários. Coloca aí as notas para os jogadores do Peixe. Quero saber a sua opinião sobre cada um dos atletas, cada um dos jogadores que hoje fizeram uma grande partida, não é verdade? Olha, eu espero sim que seja um novo tempo no Santos. Que seja essa uma vitória que vai dar uma virada de chave no Peixe e o Santos comece a brigar em uma outra parte da tabela, né? Hoje ainda estamos na segunda parte, mas eu espero ver o Santos na primeira parte da tabela, brigando por uma Libertadores, brigando lá em cima, para que o Santos possa voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Não é verdade? Que legal! Então deixe aí sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal Mundo do Santos, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber a notificação a cada vídeo novo, tá bom? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta. Deixe o seu like aí também, importante. E se quiser, deixe o seu hype aí também, tá certo? Amanhã estaremos de volta no canal Mundo do Santos, diariamente, aqui no YouTube para você.